Olá! Nós, da Universidade Federal do Tocantins, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Campus de Palmas, na disciplina de Metodologia Científica, iremos aprender sobre pesquisa qualitativa. Você já ouviu falar? Já leu alguma pesquisa que utilizou deste método? O uso de tal abordagem significa investigar as representações, as crenças, os valores e as opiniões que se expressam nas interações sociais. Busca compreender os sentimentos, atitudes, percepções e imaginações. Privilegia a linguagem e a prática como mediações simbólicas. A interpretação não é feita com números. O discurso é compreendido partindo dos significados do contexto, trazidos ou relatados pelo pesquisador. Os estudos qualitativos desempenham um papel importante na formulação e implementação de políticas públicas. Entendeu? Vamos falar um pouco sobre características da pesquisa qualitativa. O interesse do pesquisador volta-se para a pesquisa do significado das coisas, porque este tem um papel organizador nos seres humanos. O que seriam essas coisas? Coisas essas como fenômenos, eventos, vivências, ideias, sentimentos, assuntos e suas diferentes interpretações partindo da realidade de cada sujeito. O campo de pesquisa deverá ser no campo onde o pesquisado vive, sem controle de variáveis. E o pesquisador é o próprio instrumento de pesquisa, o método em maior força no rigor da validade dos dados coletados, por ser feito uma escuta em entrevista, e tendem a levar o pesquisador bem próximo da essência da questão em estudo. Técnicas para a coleta de dados. A entrevista. A entrevista é uma forma privilegiada de comunicação, tendo como objetivo construir informações para a pesquisa. A entrevista é individual. Trata-se de uma conversação que pode durar entre 1 hora e 1 hora e meia. Devem preceder a entrevista os comentários introdutórios sobre a pesquisa, agradecimento à participação do entrevistado e pedido para gravar a sessão. O entrevistador deve ser descontraído em relação à gravação, justificando a sua importância. A entrevista pode começar com perguntas bem simples. O entrevistador deve expressar interesse por aquilo que o entrevistado disse. É bom que o entrevistado tenha o tópico guia na sua memória para poder focar a sua atenção na escuta e no entendimento do que está sendo dito. Tempo para pensar deve ser dado ao entrevistado. As pausas não devem ser preenchidas com outras perguntas. A entrevista com o grupo focal. São diálogos feitos em grupo, com temas disparadores. É um debate aberto e acessível a todos. As diferenças de status entre os participantes não são consideradas. O debate se fundamenta numa discussão racional. Tradicionalmente, o grupo abrange de 6 a 8 pessoas. O moderador segue um tópico guia. Os membros do grupo devem ser encorajados a participar. Observação. Anotações feitas em campo. No contexto, podemos ver a diferença entre o que as pessoas dizem e a ação. Analisar dimensões, espaço, atores, objetos, atividades, conjunto das ações relacionadas entre si, eventos, metas e sentimentos, emoções sentidas e pensadas. Com base em Minayo e Becker, destacam-se as seguintes características da observação participante.
processo pela qual se mantém a presença do observador numa situação social com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a face com os observados, ao participar da vida deles no seu cenário natural. Colhe dados. O observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificada por esse contexto. Serve para compreender uma organização específica ou um problema substantivo e ainda para estudar ou levantar hipóteses. Desenhos metodológicos em pesquisa qualitativa. Agora iremos apresentar 3. Etnografia, utilizada para estudar outras culturas. Atitudes do grupo conforme o contexto. É mergulhar no território. A etnografia pode ser definida como a arte e a ciência de descrever um grupo humano, suas instituições, seus comportamentos interpessoais, suas produções materiais e suas crenças. Estudo de caso. O estudo de caso é um tipo de pesquisa que busca analisar uma situação específica de maneira aprofundada e completa. O objeto do estudo de caso pode ser um grupo social, uma organização ou um fenômeno social. Em um estudo de caso, o pesquisador busca entender o objeto de maneira completa, compreendendo o contexto em que se insere e os fenômenos que o influenciam. No caderno de estudo, a pesquisa qualitativa em saúde, organizado por Romeu Gomes, o autor apresenta a classificação do estudo ainda em 3 modalidades, sendo elas o exploratório, que é voltado para o conhecimento em profundidade de questões pouco conhecidas, o descritivo, que é voltado para a descrição da situação, e o explanatório, que é voltado para as possibilidades de explicação de causas. Método das narrativas. As narrativas são estratégias para representar e relatar a experiência, numa ordem significativa, em que as atividades e acontecimentos são apresentados. Com a narrativa entendida como uma forma na qual a experiência é representada e recontada, sendo os eventos apresentados em uma ordem significativa, que possibilita ao narrador perceber uma articulação entre o presente, passado e o futuro. Os narradores, ao contarem suas histórias, constroem suas estruturas narrativas. Essa construção, por sua vez, ocorre a partir da relação que se estabelece entre o narrador e o ouvinte da narrativa. Junto com os narradores, há os personagens. Quem é o personagem? O personagem é aquele que pratica as ações narradas. É qualquer ser vivo de uma história ou obra. Planejamento de uma pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa tem as expressões experiência, vivência, senso comum e ação como principais termos. O verbo compreender como a base. O planejamento em pesquisa qualitativa demanda do pesquisador uma base acerca do objeto a ser pesquisado. Definir o objeto sob a forma de uma pergunta ou de uma sentença problematizadora e teorizá-lo. O problema deve ser claro e preciso. Deve ser delimitado a uma dimensão variável. O pesquisador deve ter uma base dos marcos teóricos conceituais a serem utilizados. O marco teórico conceitual serve de lente para guiar o pesquisador, pois auxilia no estabelecimento de questões do estudo, indica posicionamentos a serem adotados no processo investigativo e fornece referência para a interpretação dos dados. O campo onde a pesquisa será desenvolvida. Deve-se apresentar o campo de estudo ou local onde a pesquisa será desenvolvida. O campo de estudo pode ser um bairro ou uma instituição ou um grupo. Os motivos para a escolha de um determinado espaço devem ser apresentados no projeto.
Nesse sentido, planejar pode constituir-se uma fase de exploração da pesquisa, onde serão definidos o que pesquisar, que é a definição do problema, hipótese, base teórica e conceitual, para que pesquisar, que é o propósito do estudo e seus objetivos, por que pesquisar, que é a justificativa da escolha do problema, como pesquisar, que é a metodologia, por quanto tempo pesquisar, o cronograma de execução, com que recursos, é o orçamento e a partir de quais fontes são as referências. O planejamento em pesquisa qualitativa deve ser flexível para que o pesquisador possa, no processo investigativo, fazer adequações diante das evidências do campo, assumindo uma atitude de abertura para lidar com os aspectos ou dimensões que ampliam ou modificam aquilo que ele planejou. Nesse sentido, o planejamento se insere mais no modelo circular do que no modelo linear. Agora vamos falar da análise de dados qualitativos. Analisar os dados da pesquisa qualitativa é uma tarefa desafiadora. Existem pelo menos 3 finalidades dos dados extraídos: representar os dados essenciais que se baseiam as descobertas, servir de base para a compreensão e ser um meio central para a comunicação de descobertas. O ponto de partida para a análise dos dados qualitativos são as construções sociais. Nessas, os relatos das experiências do cotidiano do entrevistado são traduzidas para o texto. Após, há a construção científica, que compõe o tratamento e a compreensão dos dados, bem como na apresentação de descobertas. A hermenêutica dialética é uma alternativa de desenho metodológico para se analisar um material qualitativo. A proposta é baseada em 3 níveis. O primeiro nível de compreensão, que se refere ao contexto sócio-histórico do grupo social em questão. O segundo nível se afigura como um ponto de partida e chegada de qualquer pesquisa, diz respeito ao encontro com fatos empíricos. Esses 2 níveis são traduzidos em categorias analíticas, categorias empíricas e operacionais. As categorias empíricas são criadas a partir do material empírico e expressam relações típicas e específicas do grupo em estudo. No diálogo entre os 2 tipos de categoria, o pesquisador constrói uma aproximação do seu objeto de estudo, em que se articula o passado com o presente, que poderá produzir uma nova perspectiva. Há 3 fases para o segundo momento da compreensão: ordenação, classificação e análise final dos dados. Na primeira são as transcrições das gravações, releitura do material, organização dos relatos e da observação. Na classificação de dados, envolve a leitura horizontal e exaustiva dos textos, para pouco a pouco serem construídas categorias empíricas, bem como leitura transversal de cada subconjunto da totalidade, por meio de variáveis empíricas ou teóricas já elaboradas pelo pesquisador. E a análise final é o momento de síntese do diálogo entre as categorias empíricas e categorias teóricas. Agora é hora de escrever. Preste atenção. Produzir um texto acessível, contextualizado e fiel aos achados em campo. O resultado deve conter os relatos do que foi encontrado em campo, bem como a compreensão e interpretação dos fenômenos. A conclusão de uma análise qualitativa deve apresentar um texto capaz de transmitir informações concisas, coerentes e, o mais possível, fidedignas. É importante se atentar que a conclusão de uma pesquisa qualitativa nunca será uma obra acabada e deve se abrir para novas indagações. Na sua exposição, é importante que o autor inclua suas condições e suas dificuldades de interpretação. Este vídeo foi produto da disciplina de Metodologia Científica no curso de Mestrado Profissional de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Tocantins, onde tivemos as seguintes professoras: Doutora Marta Azevedo dos Santos,
doutora Sônia Lopes Pinto, doutora Renata Junqueira e os alunos Gabriela Ferreira Gomes, Luciana Melo, Marcinez Milhome Campos, Nájila Murad, Plínio Azevedo, Jacundade Paula e Rejane Campos. As seguintes referências bibliográficas estão expostas e muito obrigada por acompanhar o vídeo, curta e compartilhe.